Aqui estamos para continuarmos a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Providências para o êxito. À medida que o tempo transcorria, melhores se tornavam as possibilidades de recuperação para Argos. Cessados os efeitos traumatizantes da larga intervenção cirúrgica, o organismo se adaptava à nova conjuntura e, principalmente, com decorrência da moratória que lhe fora concedida através do reforço de energias do psicossoma, fluía a vitalidade mantenedora do equilíbrio celular, fomentando a sua perfeita estabilidade e renovação, bem como o procedimento regular do finalismo biológico. Dessa forma, os resultados salutares faziam-se apressados, no que contribuíam à mudança de atitude mental do paciente e à assistência fluidoterápica de que se fazia objeto, graças à dedicação do abnegado Bernardo. A insistente perseguição de Felipe fizera-se amainada, seja pelo superior amparo que lhe envolvia a vítima em face da direta interferência da irmã Angélica, fosse porque as matrizes de fixação dos plugs pelos quais se mantavam os vínculos obsessivos estivessem modificadas na sua estrutura, impedindo o prosseguimento temporário do desforço que se arrastava desde os recuados anos em que as pugnas se transferiram da terra para o mundo espiritual. A vítima, reiteradas vezes vilipendiada pelo seu padecente, adestrara-se em métodos de cobrança, fazendo-se acompanhar de indigitados comparsas que lhes prestavam atendimento quando, por sua vez, ele se submetia a mentes outras, mais impiedosas, que se admitem governantes das regiões inditosas da erraticidade inferior. As sucessivas terapias fluídicas, reativando o tom vibratório do cirurgiado, envolviam-no numa redoma de energias de teor diverso do habitual, impeditivas da interferência dos inimigos sã-deus. Conhecendo os métodos de que se utilizavam os benfeitores espirituais junto ao pupilo em refazimento, o clã perturbador reconheceu a necessidade da trégua, permitindo-se o tempo na sua inevitável sucessão que se encarregaria, assim esperavam, os odientos algozes de devolver ao paciente, tendo-lhe em pauta os seus próprios recursos, que não eram dos melhores, em razão das suas dívidas para com a vida. O Dr. Vasconcelos, que ignorava essas circunstâncias preponderantes na recuperação de Argos, não ocultava o júbilo ante as disposições do seu cliente cada dia melhor. É verdade que ele não contava com o restabelecimento físico do jovem, sem embargo exultava com as auspiciosas respostas orgânicas. Comentava emocionado a respeito das surpresas boas que deparava naquele quadro de caráter alarmante, tanto quanto identificava em outros já ganhos brutais, modificações que terminavam por fazê-lo perder os doentes. Sem dúvida que o desconhecimento da vida espiritual causal, suas leis e ações, respondem pelas perplexidades que tomam não pequeno número de pessoas honestas que trabalham pelo progresso da humanidade, permanecendo como incógnitas insolúveis que vão sendo aceitas sob a denominação genérica de acasos. O médico abnegado visitava o moço em recuperação com carinho e otimismo, acenando-lhe com breve possibilidade de alta hospitalar. Áurea, a seu turno, não cabia em si de contentamento. Soubera granjear simpatias a respeito daquele largo período de provações redentoras. Antecipava pela imaginação, incendiada pelas esperanças, os dias futuros e desenhava planos de felicidade por ventura. O ideal religioso que a abrasava não lhe dava, porém, a dimensão do que deveria fazer, como fruto de toda aquela batalha que se apresentava como vitória, mas que ainda não significava toda a guerra que enfrentaria em novas lutas isoladas até que o real momento da libertação. Jovem com alguma experiência, não o essencial para argamassar os propósitos de renúncia e sublimação que prometera viver antes da reencarnação, muito lhe faltava aprender e experimentar.
No seu processo de renascimento, fora realizado um trabalho de excelência, desde o estudo do seu passado, como a programação futura, tão expressiva era considerada a existência atual, que importância crucial para a sua vida de espírito eterno. A veneranda irmã Angélica realizara pessoalmente o seu retorno, investindo os seus títulos de enobrecimento e intercedendo junto aos programadores especiais de reencarnações, porque acolhera os propósitos de crescimento da afilhada espiritual, que se comprometia a trabalhar, transformando-se em mãe da carne alheia, irmã dos filhos do Calvário, mediante cujo ofertório de amor transformaria o ontem em esperança de amanhã ditoso. Examinados os seus compromissos e diante dos recursos que lhe ofereciam, organizou-se o reencontro com Argos como parte essencial da sua e da elevação dele na busca do refazimento moral perante o código da vida. A empresa não seria fácil, tendo-se em consideração os gravames que pesavam na economia espiritual dos futuros consortes, que deveriam abraçar do próximo sofredor a própria família, embora anelando por aquela que se originasse da própria carne e que, por motivos óbvios, não lograriam gerar. Áurea recebera cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos da edificação do bem. Mapas da organização física foram traçados, com detalhes cuidadosos e recursos psíquicos receberam providências específicas, objetivando-se o exercício da mediunidade, bem como se lhe aplicaram banhos magnéticos para apagar lembranças que não deveriam participar dos primeiros períodos juvenis, evitando que lembranças afetivas malogradas lhe perturbassem o comportamento no período em que se visse excruciada pelas dores junto do esposo limitado pela enfermidade. Desse modo, cuidou-se de criar bloqueio na área da memória, que o tempo liberaria quando novos testemunhos de áspera renúncia lhe exigissem definição correta de atitudes para a vitória real. Então, meus amigos, o que eles estão explicando aqui? Que essas pessoas todas reunidas para tratarem de débitos passados se esquecessem desses detalhes para que eles pudessem assumir compromissos junto com pessoas com as quais tinham essas dívidas a serem sanadas. Na medida oportuna, a espiritualidade abrandaria esse esquecimento, de modo que esse processo se fosse mais efetivo. Vamos continuar. Por sua vez, Argos, que mantinha altas cargas de orgulho e mágoa, remanescentes dos dias idos, recebeu o patrimônio carnal condizendo com as leis de causa e efeito, facultando-lhe a recuperação dos deveres malbaratados, conforme do nosso conhecimento. Cabia-lhe agora uma real atitude positiva diante da existência abençoada pela nova concessão de saúde, entregando-se ao bem e ao bem fazendo, quanto lhe estivesse ao alcance, até o sacrifício de si mesmo. Não se tratava de uma aventura, nem de uma realização improvisada. As duas vidas receberam um tratamento especial, que se alongava em caráter de muita assistência, a fim de que não malograssem tão valioso investimento. Cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que existência física nenhuma se encontra ao azar, distante de carinhosa ajuda e de socorros providenciais. Da mesma forma que a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, numa programática coletiva que não se dá sem os superiores encarregados dos renascimentos na Terra. Tomem conhecimentos cuidadosos e ofereçam, através de equivalentes ocorrências programadas, os meios para a seleção das que conquistam e perdem individualmente. Na razão direta em que esses espíritos se repletam, comunidades em aparente desalinhamento,
Grupos sociais menos atendidos dão curso às suas existências, sincronizam com os mecanismos de ação automática, manipulados por especialistas que os separam pelos valores adquiridos para atendimentos mais bem cuidados, conforme as realizações de cada qual. Quando, porém, se objetivam realizações especiais, os benfeitores da vida maior atendem diretamente os candidatos que se oferecem para a aplicação dos seus valores ético-morais, recuperando-se dos dolorosos compromissos transatos, aceitados e os impositivos severos que se fazem necessários para as suas edificações. Ou seja, nós vivemos situações na vida semeadas em vidas anteriores, e cabe a cada um de nós fazer o melhor possível para que possamos merecer ajudas para os problemas que virão. Continuando. Como é compreensível, organizam-se planos que são submetidos aos interessados, que logo passam a receber conveniente atendimento, de modo a se tornar remoto o fracasso que pode ocorrer, desde que o livre-arbítrio responde sempre pela opção do fazer ou não, de eleger o bem ou o mal para si mesmo, o prazer de agora ao invés da felicidade amanhã, custando tormentoso tributo. Pesado ônus para quantos retornem, vencidos e fracassados por invigilância, engodo e presunção. Sob esse ponto de vista, os nossos irmãos conheciam inconscientemente, embora as responsabilidades que lhes diziam respeito, e várias vezes se lhe faziam recordar quando dos reencontros na esfera dos sonhos. Como resultado de todas as providências, chegava o momento em que lhes encercaria melhor. Como resultado de todas essas providências, chegava o momento em que se lhes encerraria um outro capítulo da existência corporal, para iniciar-se a etapa mais delicada em campo novo de ação, onde ambos deveriam esforçar-se por prosseguir fiéis ao Senhor e ao bem que lhes cumpria realizar. Todos nós nos encontramos em curso nesse procedimento, que é o de lutar pelo aprimoramento íntimo, aplicando todas as forças para vencer as más inclinações, burilar as tendências superiores, tornando-as mais sensíveis às conquistas espirituais relevantes. Este é o grande desafio da reencarnação, um esforço diário, constante e especial. É isso, meus amigos, é fazer sempre o melhor, fazer sempre o correto. Sempre pensar se nós não estamos nos esquivando do dever. Nós estamos aqui para aprender. Estamos na Terra para aprender, não é para gozar. Não estamos aqui para a felicidade eterna. A felicidade eterna é no futuro. Agora é trabalho e autocorreção. Por hoje ficamos aqui. Convém que estudemos sempre, nos aprimoremos para chegarmos mais rapidamente ao nosso objetivo. Até breve, aguardo todos no próximo capítulo.